Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação, minha gente. Estamos no ar com mais uma transmissão de aulas para o ensino médio na primeira série. Ok, câmbio nas trilhas do Piauí, aventure-se. E a gente está falando nessas aulas sobre os territórios de desenvolvimento, né? É muito importante porque, vejam só, a gente gosta mais do que a gente conhece. Então, essas aulas, elas são uma oportunidade muito interessante de a gente conhecer um pouco mais sobre o Piauí, sobre a região onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, vive, né? E isso é fundamental. A gente vê muito, por exemplo, em regiões onde as condições de vida são mais difíceis, as pessoas tendo que se deslocar mesmo de lá, de onde vivem, moram, e morar em outros lugares, em busca de condições melhores de sobrevivência. Mas percebam que quando a gente vê nas trilhas aqui, quando a gente vai ver os potenciais econômicos dos diversos territórios do estado do Piauí, a gente consegue perceber que podemos juntos construir desenvolver potencialidades locais, né? A gente chama isso de crescimento endógeno, é de dentro para fora. Então a gente pode desenvolver aí um crescimento e um desenvolvimento dentro desses territórios, dentro dessas regiões, desses municípios, desses polos, de forma que as pessoas não precisem ir para outros lugares em busca de melhores condições. A gente constrói aqui mesmo onde a gente vive. Sacam? Essa coisa, ela é muito importante. Então, minha gente, sou o professor Fernando Galvão, estou substituindo o professor Francisco Souza nesta transmissão, nas trilhas do Piauí. Estamos tratando de territórios piauienses neste dia 28 de outubro do ano de 2022. Estou diretamente aqui do Estúdio 1, aqui no canal Educação. A Janaína é minha diretora de imagens, a Marlene é a minha profa assistente e a Luana é a minha intérprete de Libras nesta aula. Deixa eu dizer uma coisa que eu acho que vocês não sei se vocês estão sabendo, mas a Marlene, que é a nossa profa assistente, ela é só a primeira mulher cinegrafista do estado do Piauí. Olha só que prestígio, né? É do Piauí, é do Brasil, Marlene. Do Piauí, com certeza, é a Marlene, viu? Muito massa, Marlene. Tamo junto aqui nessa transmissão mais uma vez. Boa tarde, Andressa Silva. Já deu boa tarde aqui pelo chat do YouTube. Minha gente, dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade para compartilhar pelo chat, tanto do IPTV como do próprio YouTube, tá bom? Beleza? Nós vamos juntos aqui até às 14 horas dessa tarde de sexta-feira, #sextou, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu calibrar minha canetinha mágica para a gente começar a trabalhar. No nosso roteiro de aula, a gente continua tratando de territórios piauienses, né? E a ideia, o objetivo de aprendizagem é conhecer a história, a dinâmica do comércio, da agricultura, do turismo, lazer, do lazer religioso, histórico, do ecoturismo também. Está tudo dentro do mesmo pacote, ok? Na nossa aula de hoje. Então, vamos adiante. Estávamos tratando aqui no final da última aula sobre o território dos cocais, né? Temos Barras, Batalha,
Campo Largo do Piauí, Esperantina, Joaquim Pires, Joca Marques, Luzilândia, Matias Olímpio, Morro do Chapéu, Nossa Senhora dos Remédios, Porto e São João do Arraial. Ok, tudo bem? Temos ainda aqui dentro Brasileira, Domingos Mourão, Lagoa do São Francisco, Milton Brandão, Pedro II, Piracuruca, Piripiri, São João da Fronteira e São José do Divino. Então, vamos lá. Aqui é um mapa. Essa região ela tem 22 municípios e ela junta aqui 388.641 pessoas, né, neste território. Aqui, nesse território dos Cocais, a gente tem aqui algumas unidades de conservação ambiental, né, como o Parque Nacional das Sete Cidades, né, o Parque Nacional das Sete Cidades. Ele é um dos mais antigos parques nacionais do Brasil, viu? Muito interessante, tem algumas pinturas rupestres. O Parque das Sete Cidades fica ali entre Brasileira, Piripiri e Piracuruca, entre esses 3 municípios. Nós temos aqui a APA, né, Área de Proteção Ambiental da Serra da Ibiapaba, né? Ela junta alguns municípios aqui, piauienses. A gente tem Cocal, Piracuruca, Piripiri, Pedro II, Lagoa do São Francisco e Domingos Mourão. Nós temos também, como parte da unidade de conservação, o Parque Ecológico Cachoeira do Urubu. Este aqui ele é de competência estadual, de responsabilidade do Estado. Ele fica entre Esperantina e Batalha. A gente tem também o Recanto da Serra Negra. Este aqui fica em Piracuruca. Temos aqui alguns parques municipais de Pirapora e do Bananeira, que fica em Pedro II. Isso tudo aqui é potencial para que se possam ser desenvolvidos nessas regiões o turismo ambiental, ecológico, o ecoturismo. Ok? Nas energias renováveis, a gente tem aqui uma imagem de um parque eólico. A gente pode captar energia a partir da velocidade dos ventos, energia eólica, e transforma isso em energia elétrica. E o Piauí, ele desponta aqui, de fato, como um grande potencial de produção dessa energia eólica. A gente tem aqui os municípios Assunção do Piauí, Buriti dos Montes, São Miguel do Tapuio também, aqui na região dos Cocais, viu? São Miguel do Tapuio. A estimativa é de que a capacidade para a instalação de até 2.000 torres nos 3 municípios. De acordo com o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, as áreas desses territórios ao longo da divisa com o Ceará, ele tem velocidade dos ventos, a velocidade dos ventos nestes parques eólicos aqui no estado do Piauí, eles têm o vento chega a uma velocidade média anual de 5 a 6 metros por segundo em torres de 50 metros de altura, né? Essa seria a capacidade aqui. Ele vem todo ali na divisa do Piauí com o Ceará, ou seja, predominantemente na região do semiárido. Outro dia eu vi um mapa e a incidência, né? Porque você não instala em qualquer lugar, você vai instalar essas torres em lugares onde há uma incidência de ventos, né, que sejam capazes de gerar tais energias. Essa é uma das grandes áreas de investimento do estado do Piauí, né? Futuramente, vocês, de repente, podem conseguir atuar profissionalmente em atividades econômicas que possam girar em torno da energia eólica, porque essa é uma das grandes áreas
e que o Piauí visa atrair investimentos para ampliar as suas atividades produtivas, né? Essa é uma delas. A gente vai, ao longo da aula toda, estar falando de outras. Na área de mineração, é uma outra potencialidade forte do estado do Piauí. A área de mineração. Vamos focar aqui no território dos cocais, mas ao sul também temos outros potenciais por lá. Em Pedro II, ele é o principal polo, Pedro II é o principal polo de produção e lapidação da gema de opala, conhecida como a Pedra da Boa Fortuna. Bonito, né? Pedra da Boa Fortuna. No mundo, volta a imagem aqui para mim, Jana. No mundo, até onde eu sei, tem apenas 2 minas de opala. Aqui no Brasil, no Piauí, em Pedro II, naquela região, e uma outra na Austrália. Na Austrália é uma opala diferente, ela já tem uma cor mais indo do branco para o amarelo. Então, assim, por questão de beleza, a opala do Piauí ela acaba tendo destaque, por ser aquele azul mais forte, mais escuro, do azul escuro para o preto, né? Então, meio esverdeado, tem as tonalidades, se torna uma opala mais bonita. Então, temos esse potencial aqui em Pedro II. Tem algumas imagens aí das pedras e da mina onde se vai extrair a opala. Pode voltar para o slide, Jana. Essa pedra semi-preciosa pode ser encontrada em tons amarelo, branco, que é lá da Austrália, verde, azul, marrom, preto, cinza, vermelho e incolor. Cerca de 30% das opalas garimpadas são de alta qualidade, seguem para exportação. O restante, olha, aqui é um dado interessante, cerca de 30% das opalas garimpadas, elas são de alta qualidade. E por isso, elas vão ser negociadas no exterior. Os outros 70% ficam na região e são utilizadas para a produção de joias artesanais, né? Nós temos esses detalhes. Acaba que a gente vê, né, uma necessidade de mandar pedras de mais qualidade para fora, a gente fica meio com as pedras mais ou menos. Ainda assim são lindas, né? Mas a gente percebe o direcionamento que o mercado dá nesse sentido. Tem uma coisa interessante falando de mineração, é que as minas, elas são um recurso finito. Um dia, essas fontes de pedras, elas vão ficar escassas, elas vão acabar, literalmente. Inclusive, tem estudos geológicos que tentam calcular a vida útil de uma mina como essa. Inclusive, são cálculos geológicos e isso também é medido monetariamente pela contabilidade. A gente chama isso de exaustão. É o quantos anos uma mina ela sustenta, até porque o município, a região onde se extrai essas pedras, precisa fazer uma adaptação. No momento em que ficam mais escassas, no momento em que acaba a mina desse tipo de pedra preciosa, dessas pedras artesanais, é importante que a região faça uma transição e encontre outras formas econômicas que venham a substituir a mineração por lá desenvolvida. Eu sugiro que vocês deem uma procurada depois, podem procurar no Google ou no YouTube, falando sobre Serra Pelada. A Serra Pelada, na década de 70, se eu não me engano, 70, 80, ela era uma região lá no Pará. 80, em que ela tinha muita fonte de ouro. E o pessoal ia lá, é impressionante, parece formigueiro as imagens, parece um formigueiro humano lá, o pessoal extraindo ouro, mas é como eu digo para vocês, é recurso finito.
Hoje você não tem mais o fluxo de gente lá tentando extrair ouro porque escassou, ficou escasso, acabou as fontes de ouro lá, os veios, como eles chamam lá, os mineradores. E aí, Pedro II precisa pensar nisso, Castelo do Piauí precisa pensar nisso, já que uma importante atividade é a extração de pedras de castelo. Juazeiro do Piauí também, que é uma área, uma região onde se tira muitas pedras ornamentais. Né? É importante ter esse cálculo para o planejamento futuro, tá, do município. Vários em Minas Gerais que já passaram por esse processo que eu estou dizendo, eles fazem uma adaptação na sua economia e de mineração eles fazem uma transição para o turismo e para o ecoturismo. Então, fica a dica aí. Vamos adiante. Ainda na mineração, segundo o estudo da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, a CPRM, o Brasil é uma das 9 províncias geomológicas de Opala, né? A região que produz gemas em volume e variedade excepcionais. São reconhecidas mundialmente. Pedro II está dentro desse contexto. Tem estudos da Codevasf. A Codevasf é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Ela aponta a ocorrência da ametista, pedras semipreciosas em batalha, de caulim, esse eu não conheço, de caulim e de argila no município de Luzilândia também. São outras fontes de extração mineral. Pedras ornamentais a gente também vai ter em Piracuruca, há registros de direitos minerários no Departamento Nacional de Pesquisa Mineral para exploração de quartzito e minério de ferro em Piripiri. Mas são atividades, a mineração é uma atividade muito invasiva, se a gente for pensar em meio ambiente. Por isso é preciso muito critério, muito estudo de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, porque já mencionamos aqui na aula passada, qualquer tipo de modelo de desenvolvimento futuro, ele precisa ser economicamente viável, precisa ser socialmente justo e precisa ser ambientalmente correto. Tá bom? Beleza, minha gente? Não, na mineração, nós temos esses detalhes aqui para destacar. Se formos falar de comércio e indústria, outras duas importantes atividades econômicas, o território dos cocais, e aqui dentro do Piripiri, esse território em Piripiri, o que é mais forte aqui, o território que tem em Piripiri o seu mais importante polo de comércio e de indústria. O destaque em Piripiri está em confecções, processamento da cera de carnaúba são as atividades em destaque. Né? Da carnaúba você tira o pó, você esse pó passa por um processo em que vai se transformar em cera da carnaúba. Eu até já destaquei, Andressa, aqui na aula passada. Essa cera da carnaúba, quando ela tem valor agregado, ela se transforma em cápsula de remédio, em impermeabilizantes, em tintas, placas e chips de computador. Ela tem muitas aplicações. Infelizmente, a gente ainda não consegue agregar tanto valor. A gente acaba vendendo barata a cera da carnaúba para importar caro todos esses elementos que eu acabei de mencionar para vocês. Aqui ainda na região de Piripiri, está uma área favorecida pela existência tem infraestrutura, né? Em Piripiri ela tem a existência de estradas federais e estaduais que vão interligar o município com a planície litorânea, com os países, olha só, com as cidades lá do litoral. Beleza? Também conecta com outras, como Barras, Batalha e Esperantina, as estaduais. Também ao Ceará, passando por Pedro II. Tem um acesso aí que vai bater lá em Tianguá.
Ainda há um mercado promissor com o varejo nas cidades de Pedro II, Piracuruca, Batalha. Deixa eu só destacar aqui, ó, o varejo. Ó, o comércio é forte ainda em Pedro II, Piracuruca, Batalha, Barras e Luzilândia. Uma agroindústria baseada em leite e derivados e no processamento de grãos e peixes no futuro é certamente uma aposta para esta região. Eu achei engraçado, tem um humorista piauiense, volta aqui para mim, Jana, que eu vou contar uma lorota. Tem um humorista piauiense que é o Amaury Jucá, né? O Amaury Jucá, que inclusive é sobrinho do João Cláudio. O Amaury Jucá disse que lá em Piripiri, né, doido para ganhar dinheiro, aí né, dizendo, mamãe, eu tenho que ir para Teresina, mamãe, que é lá que o dinheiro está correndo, mamãe. E a mãe dele, meu filho, isso aqui que em Piripiri que o dinheiro está parado, você não pega, você quer ir em Teresina que o dinheiro está correndo? Sacam? Mas vejam que, mas tá bem ligado à história que eu contei para vocês no começo. Se a gente cria nos municípios, se a gente dá uma potência para essas atividades econômicas todas que eu estou mencionando aqui, percebam que não há maiores necessidades. Tem gente que pode ficar na região, pode ficar na cidade, tem trabalho, pode ter renda e contribuir para o desenvolvimento local, não é? E sai quem quiser buscar outras oportunidades, mas é importante que internamente a gente consiga criar. Sacam? Beleza? E aí a gente, nessa aula, a gente passa por várias possibilidades nesse sentido. Tá bom? Bacana. Pode botar a imagem aí, o slide todo aí na tela, Jana, por favor. Oi, oi, oi. Vamos adiante. Potencialidade econômica, olha aí as principais potencialidades econômicas. A gente está falando aqui de território dos cocais. Aí tem pecuária. A pecuária, ela engloba produção de bode, de ovelha, criação de abelhas, suínos, aves e bovinos. Pode ser feita também a piscicultura, a agricultura na plantação de arroz, de feijão, de milho, mandioca e hortifruti, horticultura. Também nós temos o turismo, cana-de-açúcar, o extrativismo da carnaúba, onde a gente tira o pó e daí transforma em cera, a própria extração do buriti, e do buriti o povo come, faz doce, também da madeira do buriti faz artesanato, tem o tucum, o coco babaçu, eu falei que fiquei com fome na aula passada, a fruticultura, cajucultura, melancia, é muita coisa, viu? Plantação de banana irrigada, indústria de confecção, comércio, atacadista e varejista. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá numa colônia de pescadores que fica em Joaquim Pires. E é nesse estilo aqui a produção de piscicultura na Lagoa do Cajueiro. A Lagoa do Cajueiro tem mais de 40 quilômetros de extensão, é muito grande. E lá tem uma determinada região lá em que eles criam peixes nessas estruturas aí, a gente chama de gaiola. É muito interessante. É uma forma de você pega um recurso regional, tipo, você tem uma lagoa desse tamanho, um açude ou qualquer coisa parecida, você cria as condições de produzir peixe para o consumo interno, para o consumo dos pescadores, mas também para a comercialização, gerando trabalho, gerando renda, e isso acaba se tornando muito interessante para a região, dá uma dinâmica. Na verdade, vejam só, deixa eu fazer uma comparação aqui para vocês. Volta aqui a imagem para mim, Jana. Na verdade, o desenvolvimento, ele, muito mais do que torcida, a gente precisa de preparação. Se a gente pegar, deixa eu fazer uma analogia aqui. Você tem duas pessoas que jogam basquete, uma baixinha e um grandão, né, para jogar basquete. Se o grandão não treina, mas o baixinho treina basquete,
se botar esses dois numa quadra para jogar basquete, podem ter certeza que o baixinho vai jogar muito melhor do que o grande. Por quê? O grande tem maior potencial, mas ele não tem uma coisa que é fundamental e o baixinho tem. Preparação. Sacam? Treino, preparação, desenvolver, é pegar uma potencialidade e transformá-la literalmente em potência. E é isso que a gente precisa fazer nesses mais variados territórios de desenvolvimento espalhados pelo estado do Piauí. A gente precisa a gente precisa preparar, do ponto de vista de disponibilidade de capital, de assistência técnica, de treinamento para o pessoal, não é? São todas essas questões, energia, são as condições necessárias que as pessoas precisam para estar preparadas para produzir e, assim, ofertar seus produtos, os seus serviços no mercado e dando uma turbinada aí nos polos, nos territórios de desenvolvimento. Essa coisa é fundamental. Como nós já temos essas potencialidades mapeadas, não é? E isso é muito importante, agora a gente pode partir para dar preparação para expandir. Aliás, já tem várias áreas em que já rodam, né, vários negócios. Por exemplo, nas energias renováveis, já tem trabalho e renda e investimento sendo feitos. No agronegócio também. Eu acabei de dizer para vocês que Joaquim Pires, a gente tem a cooperativa lá dos pescadores. Lá na região de Picos tem uma cooperativa que une todos os produtores de mel. Em Piripiri é um polo de confecção. Em Pedro II a gente tem o ecoturismo. E por aí vai. Então nós já temos vários, precisamos expandir mais ainda as experiências que dão certo. Beleza? Tudo bem? Pode voltar o slide todo aí na tela, Jana, por favor. Olha aqui, mais piscicultura, né? A criação de peixes aqui, meu Deus, quantos quilos esse bicho tem? Parece eu não sei se é um tambaqui, uma tilápia, né? Mas é enorme o bicho. A pessoa, você está nadando e topa com um bicho desses barras assim nas suas pernas, eu morro do coração dentro do pensando que é o medo já associa logo ao tubarão, mesmo você estando numa lagoa, viu? uma piranha. Então, mas vejam, olha aí, potencialidades efetivamente exploradas. Eu confesso que eu prefiro até substituir o termo. Eu prefiro substituir o explorada por a potencialidade efetivamente desenvolvida, sacam? Então, piscicultura, confecção, agricultura, elas já são bem exploradas, bem desenvolvidas, e aí outras potencialidades ainda parcialmente precisando serem turbinadas. A atividade econômica principal, a agricultura tradicional, né? A tradicional é aquela, né, que você pega uma faixa de terra, umas tarefas, né, 50 metros quadrados, quantas? 1, 2, 3, 4 tarefas. Você dá uma desmatada na área, deixa ali a mata secar, faz um acero, é o corta-fogo, né? Aí o pessoal convencionalmente toca fogo, que é inclusive muito perigoso nesse período, né, de BR-Obró, muito quente, né? O risco do fogo sair do controle. Mas o que é que o pessoal da roça faz? Queima, pega a madeira queimada, já faz ali uma chamada cerca de faxina, o pessoal começa... vai dar uma limpada ali no terreno. Isso aí eu já tô saindo de setembro, outubro, está chegando a boca do dezembro, começa a dar uma chuvinha, aí você começa a plantar. Planta e espera arroz, milho, feijão, melancia, e ali espera, vai nascendo mato, aí você vai administrando, você vai capinando ali, tirando o mato em excesso. Eu sei que vai chovendo, se o inverno for bom, quando chega mais ou menos em março, abril, aí está no tempo da Semana Santa, a gente já tem
arroz, feijão, abóbora, né? Milho, comer macarrão com sardinha, com peixe. Deixa eu mudar de assunto, que a fome vai aparecer aqui de novo. Ok, minha gente? Isso tudo eu estou só descrevendo a agricultura tradicional. Opa! A agricultura tradicional. Deixa eu botar o marca-texto aqui amarelo. Agricultura tradicional, tudo isso aqui. Né? Mas também tem a irrigada. Aí a irrigada não depende do ciclo da chuva. Né? Você consegue produzir, de repente, melancia o ano inteiro. Aí vem a extração vegetal. Né? Você tem aqui a indústria de confecções mais uma vez. Né? O comércio, a compra de produtos e a revenda. E aí tem... Eu quero ver como é que faz isso na Libras. A ovinocaprinocultura. Na verdade, aí tá juntando ovelha, bode, quem mais? Ovelha, bode... É isso. É isso, né? É por aí mesmo. E aí tem a piscicultura, né, de peixe, o agronegócio, turismo e a criação de gado. É muito massa. Outro dia eu estava vendo uma entrevista, na verdade um documentário, mostrando uma fazenda lá no Pernambuco, uma seca monstra. E o gado bem gordinho. E o gado era criado na base da palma. Eles plantam a palma, que é uma variação do cactus, e aí eles trituram, misturam com mais alguma coisa e botam nessa estrutura aqui mesmo, ó, isso aqui, ó, é isso aqui mesmo que eles botam, e aí o gado vem e come aqui direto. E o bicho gordinho, uma seca monstra ao redor da fazenda. É impressionante. E a palma é muito resistente, muito adequada ao clima seco. Também o gado, né? Não é qualquer tipo de gado, é um gado mais rústico, é um gado mais resistente à seca. Mas é muito interessante o desenvolvimento da atividade. A palma plantações e plantações de palma. E fica verde. Apesar do clima e da região seca, você olha assim a plantação de palma, você vê o verde e fica assim, meu Deus, o que é isso aqui mesmo de longe? E é a palma porque ela é muito adequada a isso. Então, a gente vai ter aqui a criação de gado, gado tanto para a criação de leite como para o abate. Ok? Exercitando aqui, vejam, a gente pode observar o território dos cocais, né? E quais os municípios que se destacam aqui, respectivamente, pela produção de opala e pela produção têxtil, que a gente já destacou aqui ao longo da aula. Temos todos os municípios aqui do território de Cocais, mas a pergunta ela foca em quais os municípios que se destacam para produzir opala e produção têxtil. Nós temos aqui Pedro II, na opala, e Piripiri como um grande polo de produção têxtil. Sendo assim, nós temos a letra D. D de... D de quê? D de danado. Ok, minha gente. Tudo bem? Então, nós temos aqui essa questão trabalhada aqui. Mas, olha, várias outras potencialidades espalhadas aqui por essas outras regiões. Ó, Batalha tem potencial... potencial não, Batalha já tem, né? Se destaca bastante na criação de bode, né? A gente viu que... Joaquim Pires tem a Lagoa do Cajueiro, que produz, tem lá a cooperativa, a colônia de pescadores. São José Divino é a maior bacia leiteira do Piauí. Não tem o maior rebanho, mas é para vocês verem como é a produtividade. Você consegue produzir mais em menos tempo com menos vacas.
e São José Divino tem uma produtividade boa nesse sentido. Campo Largo, a gente tem uma produçãozinha aqui de búfalo, ó, só de búfalo, né? Igual lá na ilha do Marajó, tá? Então, temos essas potencialidades e muitas outras aqui. Essas é o que eu estou me lembrando de cabeça. A gente vê Esperantina e Batalha aqui. Entre Esperantina e Batalha, a gente vê o turismo, né? Através lá da Cachoeira do Urubu, por exemplo. Mas dá para desenvolver mais coisas ainda, do ponto de vista do ecoturismo. Sacam? E é natural que numa região como essa a gente tenha o desenvolvimento de polos, ou seja, cidades que se tornam polos, elas acabam se destacando e concentrando mais produtos e serviços, ou pelo menos oferecendo na região, do que outros, né? Uma cidade que se destaca em relação às outras que estão no seu entorno. Isso aqui também é uma característica quando a gente trata de desenvolvimento regional. Tem até alguns desafios. Vocês já pensaram uma cidade pequena que fica próxima de dois importantes polos? Até a gente, por isso que a gente precisa parar, pensar, para traçar estratégias de desenvolvimento, porque se torna muito difícil, né, para uma cidade pequena, próxima de dois polos, como é que ela vai se destacar. Por isso que a importância da gente mapear potencialidades, da gente estudar, conhecer mais e pensar nas estratégias para fazer com que isso aconteça. Tá bom, minha gente? Beleza? Vamos adiante. Ainda exercitando aqui, destacam-se como pontos turísticos no território dos Cocais os seguintes pontos, né? E aí tem várias alternativas aqui, pontos turísticos no território dos Cocais. Lagoa do Portinho e Pedra do Sal seriam, vamos por Jana, bota um minutinho aí pro pessoal pensar. Depois de um minutinho eu volto e resolvo a questão. Beleza, estamos de volta. Vejam só, pontos turísticos no território dos Cocais. Lagoa do Portinho e Pedra do Sal? Não. Aqui fica lá em cima, na planície litorânea. Barragem do Caldeirão e Morro do Gritador? Não. Morro do Gritador até faz parte, mas a barragem de Caldeirão... o que é que eu estou vendo aqui? Sim, é isso mesmo. Na verdade, é isso mesmo. São esses dois aqui. Barragem do Caldeirão e o Morro do Gritador. São esses os pontos turísticos que estão na região dos Cocais. Porque o que é que a gente vai descartar mais aqui? Os Poços Jorrantes, né, lá de Cristino Castro e a Serra das Confusões. Serra das Confusões fica em Coronel José Dias. Delta do Parnaíba e o Parque Nacional de Jericoacoara. Aqui o Delta fica no Piauí, mas Jericoacoara já fica no Ceará.
o Cânion do Puti e a Pedra do Castelo, que fica lá na região ali de Castelo do Piauí, né? E de Buriti dos Montes. Tem até o debate aí, né? O Cânion do Puti muito se associa a Castelo, mas na verdade também passa por Castelo. Mas a parte mais bonita das fotos, onde o pessoal pratica o ecoturismo, é o Cânion do Puti em Buriti dos Montes, não é em Castelo do Piauí. E aí tem essa treta entre as cidades aí, Castelo acaba pegando a fama, né? Mas de verdade o Cânion do Puti mais famoso fica em Buriti dos Montes. Tá aqui a letra B, Barragem do Caldeirão e Morro do Gritador. Eu confesso que não conheço nenhum dos dois. Já passei por Piripiri, mas nunca fui no Caldeirão. E já fui trabalhar, fazendo uma pesquisa sobre o Festival de Inverno em Pedro II. Fui para Pedro II, mas eu não fui conhecer o Morro do Gritador. Fui pesquisar o Festival de Inverno e não fui no Festival do Inverno. Fui fazer entrevista lá com o pessoal, com os comerciantes, mas não fui no evento. Ainda hoje, né? Vocês estão vendo que coisa doida? Minha gente, território dos Carnaubais, né? É uma outra importante região. Aqui nós temos alguns municípios para destacar, como Boa Hora, Boqueirão do Piauí, Cabeceiras, Campo Maior, Capitão de Campos, Cocal de Telha, Jatobá do Piauí, Nossa Senhora de Nazaré, Sigefredo Pacheco. Temos ainda aqui Assunção, Buriti dos Montes, Castelo do Piauí, Juazeiro, Novo Santo Antônio, São João da Serra e São Miguel do Tapuio. Território dos Carnaubais, está aqui o mapa, né, com todos os municípios que fazem parte desse território. São 16 municípios e aqui tem uma população de 174.767 habitantes nessa região. E a primeira imagem, né, de potencial de produto da região aqui, a gente mostra um monte de rapadura. Como eu dou aula para muito município do interior do estado do Piauí, através do canal Educação, o pessoal sempre me recomenda, professor, a gente está falando de comida, né, coisa boa. Aí o pessoal diz, professor, bom é cuscuz com rapadura. Rapadura raspada em cima do cuscuz. Vocês já experimentaram, meninas? Nunca comi esse bicho, mas também eu não gosto do agridoce, então eu descarto logo. Olha, minha gente, não dá não. Olha o cuscuz mesmo com manteiga. E ovo. E Nescau. Aí é bom, viu? Mas cuscuz com rapadura raspada não dá certo, não. Mas tá aqui. Eu como rapadura, pouquinha, porque eu arripuno doce ligeiro, né? Não tem arripunar na Libras, né? Arripunar é abusar. É abusar, né? Você abusa rápido. Então, dá para comer um pouquinho, um pedacinho de rapadura. De acordo com os dados do Censo Agropecuário, que foi feito em 2017, o que é que a gente pode destacar? Os municípios de Castelo, São Miguel do Tapuio e Boa Hora, aqui, Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio e Boa Hora, estão entre os 10 maiores em cultivo de cana-de-açúcar no Piauí. Por isso que lá nós temos 2 produtos muito comuns extraídos daí. A aguardente, a cachaça, as fábricas de cachaça. Tem as mais famosas, tem a Mangueira, lá em Castelo, tem a Tapuia, em São Miguel do Tapuio, mas também tem as cachaças aí sem marca, né, que são produzidas aí sem padrão de marca. E a gente chama carinhosamente no interior de fubuia. A cachaça sem marca. E tem também a rapadura, claro, né?
Ok. Isso na região, né, dos carnaubais. Mais aqui perto de Teresina, no território Entre Rios, aí União também tem esse potencial. Eita, mais coisa de comida aqui. Campo Maior, cidade conhecida como conhecida pela carne de sol, é o 5º maior rebanho bovino do estado do Piauí. E o município está entre os 10 maiores rebanhos de ovinos, de ovelhas, né, e de suínos do Piauí. E aí você tem esse processamento, né? Você corta o boi e você vai tirar, você faz carne de sol de diferentes tipos, né, de cortes do boi, né? Você faz da alcatra, você faz do contrafilé, e aí você bota para secar, para desidratar. E temos aqui a carne de sol. O rebanho suíno na região, eita, é grande, tem mais de 121 mil cabeças de porcos. Isso corresponde a 11,5% do rebanho de todo o estado, apontando para uma concentração dessa atividade mais ao norte do estado. Aqui eu tenho os municípios aqui, ó, São Miguel do Tapuio, Castelo do Piauí e Campo Maior, são o 6º, o 8º e o 10º maiores criadores de caprinos, né, de bodes no estado e cabras. Ok. Essa região toda, esse território todo dos carnaubais tem 1.428 hectares irrigados. O território poderia até ampliar mais essa área, em pelo menos 5 vezes, por conta da rede hidrográfica, que é bastante abundante, além de novos barramentos que foram feitos para acumulação de água. A área colhida de lavouras permanentes, né, principalmente de fruticultura, nós temos aqui, para fruticultura, 1.454 hectares. Né? A área colhida em lavouras temporárias são 27.344. E aqui a gente tem os números dos rebanhos bovino, suíno, bovino, caprino e ovino. A carnaúba, que é muito forte, logicamente, ela é quem dá nome para o território. Está ligada à palmeira chamada carnaúba, inclusive é a árvore símbolo do Piauí, tem lá nos símbolos, né, oficiais do estado do Piauí. E ainda hoje ela é responsável pela 2ª maior fonte de divisa de exportação do estado. Até porque a gente exporta muita soja, a grande parte, mas logo depois vem as ceras vegetais, entre elas principalmente a da carnaúba. Segundo a Codevasf, né, que a Codevasf aqui, que é um órgão do governo federal, né, de desenvolvimento do Vale do São Francisco, né, no território dos carnaubais, de acordo com a Codevasf, existem 3.850 produtores de carnaúba, com aproximadamente 20 mil pessoas trabalhando na atividade de extração da palha. Né? E da palha você extrai o pó. Aqui tem uma imagem que mostra bem como esse processo ele acontece. Né? Olha aqui nessa imagem. Cerca de 1.500 trabalhadores são absorvidos, né, nas unidades de beneficiamento, tanto do pó como da cera, no Piauí. E nós somos o maior produtor. Né? São 12.500 toneladas por ano, né, de cera da carnaúba. Nós temos aqui ainda, olha essa imagem bonita aqui, dos carnaubais aqui na região. São 3 municípios que se destacam com os maiores produtores. A gente tem... Opa, deixa eu botar um amarelo que é mais claro. Amarelo, Campo Maior, Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, com destaque para Campo Maior, que é o maior produtor da cera da carnaúba. Né? Então, vamos adiante. Na hidrografia da região dos carnaubais, a gente tem aqui os rios Longá, Surubim, Genipapo e o rio Puti. Por barragens, a gente tem
o Emparedado e Corredores, ambas em Campo Maior. E nós temos ainda projetada ainda a barragem de Castelo, né? Tem um detalhe interessante aqui. Fazem barragens para geração de energia hidrográfica, né? Principalmente. E os projetos de construção, volta aqui para mim, Jana, os projetos de investimento em construção de hidroelétricas para gerar energia, eles estão no Brasil há um certo tempo praticamente congelados. A grande parte dos investimentos, a grande parte que eu digo, na verdade, é a maioria, estão focados em energias eólicas e energia solar. Energia hidroelétrica, construção de hidroelétricas no Brasil, esses investimentos eles estão parados há muito tempo. A gente está literalmente numa fase de diversificação da nossa matriz energética, né? Que é uma das mais limpas do mundo. O Brasil tem energia hidroelétrica, como temos eólica, potencial solar, biomassa. O Brasil também extrai, também aí tem o petróleo, né, que já não é limpa. Mas a gente tem esse potencial e vamos avançando isso ao longo do mundo. É tão interessante que o New York Times, que é um jornal americano, publicou no seu editorial, se eu não me engano, foi de ontem para hoje, uma notícia lá mostrando que o Brasil é um player, o Brasil é um jogador, em termos de meio ambiente, tão relevante, tão importante, que ele vai dizendo lá que as eleições nacionais de agora, elas estão entre os países que vão passar por processos eleitorais. A eleição do Brasil hoje é a mais importante no mundo, hoje, por questões ambientais, né? E aí vem um jornal americano tratando dessa questão, saca? E o Piauí, a gente ainda se coloca muito estratégico, né? Porque nós temos uma elevada fonte de irradiação solar para captar energia solar. E também temos aqui as próprias a velocidade do vento, de onde se captam as energias eólicas. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jana, por favor? Nós temos também na hidrografia aqui da região água subterrânea. A gente tem a formação de Serra Grande, é o principal sistema aquífero da região, não é? Também temos potencial para poços artesianos e tem até lagoas, mas essas sem registros significativos. No turismo, aí tem umas fotos bonitas, né? Aqui nós temos de Campo Maior, essa outra aqui, deixa eu ver se o texto diz. No Ministério do Turismo relaciona o território como um interesse turístico. Os municípios de Muriti dos Montes, né? Eu mencionei para vocês, o Cânion do Puti. Juazeiro do Piauí tem muita cachoeira. Juazeiro é potencial forte de pedras ornamentais. E também tem cachoeira. Boa tarde. Perdão aqui pelo chat do YouTube, eu não tinha visto, só vi a Andressa, mas tem a Viviane Mota. Oi, boa tarde, Viviane. Câmbio. E a Roselma também. Boa tarde, se conectando com a gente aqui pelo chat do YouTube. Campo Maior e Castelo do Piauí são duas das 7 primeiras cidades fundadas no estado do Piauí. Tá. Aqui é Castelo, essa segunda. Essa primeira foto aqui é de Campo Maior. No turismo ainda, olha aí, Campo Maior tem fazendas históricas, como a Abelheira, né? Fazenda de 1708, cacetada, muito antiga. Tem um vasto espaço para o turismo rural, gastronômico, aventura, lá na Serra de Santo Antônio, mas carece de uma infraestrutura mais adequada de turismo e receptivo. É como eu disse para vocês na aula anterior, turismo a gente precisa ter, atrativos temos, precisamos ampliar nossa infraestrutura, nossa capacidade de recepção e o nosso marketing.
Em Castelo, tem as cidades mais estruturadas entre as três, né? E tem aqui o Santuário de Beleza Natural e único, o Canyon do Puti. Ele passa ainda nos territórios de Buriti dos Montes e Juazeiro do Piauí. É como eu estou dizendo para vocês, vejam como no texto o castelo se sobressai. Mas essa foto aqui, ela é lá em Buriti dos Montes, viu? É uma região que tem muita cachoeira temporária, né? E exerce... Opa, eu estou olhando aqui para o relógio, já deram as nossas 14 horas. Então, eu vou encerrando, minha gente, o nosso encontro por aqui. Foi um prazer reencontrá-los mais uma vez. Fiquem com Deus, grande abraço. A gente se encontra numa próxima oportunidade, tá bom? Tchau, tchau.